Nós sabemos todos da importância no atendimento inicial aos pacientes politraumatizados, onde a regra de início de atendimento precoce é fundamental. E, nesse sentido, a Associação Médica Brasileira está desenvolvendo um projeto de treinamento voltado para os estudantes de medicina e também para que eles capilarizem para as escolas, e aí eu me refiro às crianças, que elas se tornem pessoas orientadas nesse primeiro atendimento. Por exemplo, desobstruir uma via aérea, por exemplo, manter um repouso daquela pessoa que necessita. Isso é um programa que está sendo realizado. E assim possamos ter menos gente comprometida em sua saúde ou no seu desdobramento. Eu deixaria aqui aberta a palavra para perguntas, e que nós temos alguns minutos. Então, se alguém quiser formular alguma pergunta aos nossos apresentadores, por favor. Mateus? Eu tenho uma pergunta para o Galês. Trabalhar no pré-hospitalar, eu imagino... Trabalhar na emergência em si sempre é muito emocionante, a gente sempre tem muita história para contar. Então, você trabalha no Grau, que acho que é a unidade que atende os casos mais graves, não só individuais, como múltiplas vítimas. Queria que você contasse algum caso que tenha te marcado muito. Obrigado, Elô, pela pergunta. Realmente a gente vê muitas coisas de todos os tipos, né, assim, e para ser sincero, alguns casos que mais me marcaram foram casos que são muito feios de descrever. Alguns acidentes envolvendo ônibus, por exemplo, com muitas vítimas em óbito, né, assim, eu tenho casos que me marcaram e os quais eu lembro até hoje de acidentes envolvendo ônibus. São bastante graves normalmente e deixam a gente impressionados, mesmo a gente com bastante experiência. Eu vou contar um interessante que foi mais para um final feliz. Foi uma pessoa que eu atendi, eu estava de plantão no Grau, e a gente, de madrugada, foi tipo no meio da madrugada, umas 2, 3 horas da manhã, e aí a queixa, né, o motivo do chamado era a pessoa que caiu da janela do prédio. Aí a gente eu já fui lá imaginando que eu ia fazer uma constatação de óbito, né, imaginei que fosse uma lesão sem nem ter como intervir. Aí chegamos lá no lugar, tinha um prédio inteiro apagado, aí tinha uma janela lá em cima acesa, e aí era um prédio que tinha uma garagem externa, com uma cobertura com telha assim, e tava a telha quebrada, um monte de caco no chão. Aí eu falei, mas cadê o paciente? Vocês tiraram já daqui, né? Onde é que ele tá? Não, ele tá ali sentado. Aí eu falei, quê? Não, ele tá ali, na parede, encostado. O zelador do prédio veio falar pra mim, né? Aí eu fui andando, aí era uma pessoa realmente que estava ali sentada, consciente. Eu falei, o senhor que caiu da janela? Ele falou, sim, foi eu mesmo. E era o 11º andar do prédio. E eu conto essa história porque nem eu acreditaria se não fosse eu que atendi, né? Porque realmente aí eu olhei, eu voltei lá, eu olhei, eu contei os andares e era era o 11º andar que estava com a janela, a luz acesa e a janela aberta. E aí eu falei, o senhor caiu da janela mesmo? Aí ele falou, sim, eu estava numa festa, eu bebi, usei umas coisas diferentes, cheguei meio confuso em casa, fui abrir a janela para tomar um ar, desequilibrei e caí. E ele caiu, e aí isso acontece, assim, com uma certa frequência nessas vítimas que caem de altura e não morrem, elas batem em alguma coisa antes de cair no chão. E foi exatamente o que aconteceu, ele bateu no telhado das vagas dos carros, que eram telhas dessas de tipo de amianto, assim, com uma estrutura de metal, aquilo lá amorteceu, e aí depois ele caiu no chão.
Então ele tinha uma fratura de tornozelo, para não falar que não tinha nada. E aí a gente atendeu ele, levou, não tinha mais realmente nenhuma alteração, né? Então, assim, às vezes a gente atende casos que, assim, não é a hora da pessoa mesmo, né? Então, alguns casos que são impressionantes nesse sentido também positivo, não só negativo, né? Acho que vale a gente contar também, né? Porque se eu for ficar contando desgraça aqui, acho que não é legal. Mas tem casos bem interessantes mesmo e que também marcam a gente. Isso nesse caso já faz mais de 10 anos que eu atendi, né? Que eu lembro até hoje, uma pessoa jovem que caiu do 11º andar e teve uma fratura de tornozelo e não era nem exposta. Então ele teve muita sorte, né? Às vezes a gente tem bastante sorte, em alguns casos peculiares assim para contar. Gostaria de fazer uma pergunta também. É para você mesmo. Você estava comentando ali do resgate, né? Que às vezes você tem que se preocupar com a sua própria segurança. Queria saber se você já vivenciou alguma vez uma situação que você viu que o risco de fazer o salvamento ali seria maior do que o risco da sua própria vida. Então, às vezes, um acidente de carro com risco de explosão, um deslizamento, ou alguma situação do tipo. Ou então, falar um pouquinho de como você faz esse raciocínio, né, para assegurar que realmente está seguro, se você vai seguir um protocolo ou analisar a situação caso a caso. Falar um pouquinho mais sobre isso. Isso daí é muito importante. A gente tem o privilégio de trabalhar junto com os bombeiros aqui em São Paulo. E só por esse fato já faz a gente ter uma visão diferente do contexto. Além disso, os bombeiros também atuam como nossos anjos da guarda ali, né? Então, quando a gente está atendendo, eles têm uma noção de avaliação de risco melhor do que a nossa. E eles não deixam a gente se expor a um risco muito desnecessário. E já aconteceu algumas vezes da gente esperar, a gente às vezes tem que esperar o bombeiro diminuir o risco, né? Porque muitas vezes não dá para zerar o risco, né? Mas acontece da gente ter que esperar, a gente sabe, às vezes está vendo a vítima, por exemplo, preso na ferragem, alguma coisa assim, né? Que está lá com o carro tombado, eu não consigo atender ele se ele estiver no carro tombado, tem que esperar destombar, por exemplo. E para você destombar um carro, você precisa de um guincho. E para você usar um guincho, você precisa ter um equipamento de proteção individual e precisa todo mundo ficar longe, porque o guincho, quando está puxando, ele usa um cabo de aço que aquilo lá, se arrebentar, vira um chicote que corta uma pessoa no meio. Então, fica todo mundo longe, enquanto o guincho está sendo usado, você tem que esperar. Você fica lá agoniado esperando para poder atender alguém. Mas a gente acaba se condicionando a fazer isso. E também tem bastante treinamento, né? A gente treina muito com eles também, né? Essa questão de avaliação de risco e da gente ter como aguardar antes de poder abordar uma pessoa. Isso acontece com bastante frequência, né? E eu nunca deixei de atender alguém, mas muitas vezes a gente tem que esperar bastante tempo, mais do que a gente gostaria. Eu tenho um comentário a fazer sobre isso. É uma questão muito importante, a questão da segurança. A regra da segurança do staff, em primeiro lugar, ela não vale só para o APH, mas ela vale também para a equipe dentro do hospital. Só que a gente, dentro do hospital, a gente se sente seguro. Isso, com a pandemia, veio muito claro, onde a orientação era: a hora que chegar um paciente, paramenta primeiro, atende depois. Mas o paciente está parado. A segurança do staff em primeiro lugar, principalmente num contexto pandêmico, senão daqui a pouco não tem equipe para atender o resto da população. E isso era muitas vezes relegado, né? Porque quantas vezes a gente já não entubou alguém com meningite ou tuberculose, certo? Sem nem com máscara. Porque se sente seguro. Então, a questão da segurança também precisa ser avaliada mesmo com a equipe no ambiente intra-hospitalar. A gente precisa preservar a saúde da equipe. E nós, como médicos, somos responsáveis por isso. Então, um cuidando do outro. Se, né, da mesma maneira, o bombeiro cuida, a gente cuida, a enfermagem também. Chega um paciente grave, eles vão em cima. Fala assim: não, gente, espera aí, vamos ver se não tem algum critério de isolamento, alguma coisa assim.
complementar só, isso que a Elo falou é muito importante e a gente acabou se condicionando um pouco mais com a questão da pandemia, né? A gente fez, e para ressaltar a importância do treinamento, praticamente todos os hospitais que tiveram alas específicas para Covid ou que viraram hospitais 100% Covid, tinham treinamento das equipes justamente para, né, quando em caso de emergência, se paramentar primeiro antes de começar o atendimento. Isso é uma coisa que para nós é muito angustiante, né? Mas eu vou perder 3 minutos da minha RCP. Vai, porque senão você vai virar outra vítima, né? E isso é o grande lance que você tem que lembrar, né? Se você virar outra vítima, além de você não conseguir atender direito, você dá trabalho para os outros, né? Então você gera 2 problemas, né? Para você e para mais gente. Então a gente precisa pensar na segurança. O pré-hospitalar sempre teve isso, o intra teve menos, com a pandemia aumentou bastante. Então é uma coisa que eu acho que agora, a partir desses novos tempos, a gente vai sempre lembrar e vai esquecer menos. Mais alguma pergunta? Posso contar uma historinha? Opa! Bom, eu sou de Curitiba, presidente da Associação Médica do Paraná, atualmente. Em 2008, nós estávamos viajando, eu, Dr. Macedo, Dr. Baracho, na época o Baracho era o presidente, e seguimos de Curitiba para uma cidade próxima, Lapa, um dia de bastante chuva, e almoçamos, reunimos com os médicos, e de lá seguimos até uma cidade de Irati. E devido à chuva, o carro sofreu uma aquaplanagem, rodou na pista, foi para a pista contrária, e quando ele caiu na guia, ele foi capotando. E, naturalmente, nós sofremos, então, eu apaguei. E nessa concussão cerebral que eu sofri, porque o afundamento do teto bateu na cabeça, estava com cinto, felizmente, eu perdi um pouco a noção de tempo, e eu perguntei para o meu colega, meu amigo que estava dirigindo, que era o Macedo, o que aconteceu? Ele disse, não, nós rodamos na pista, capotamos. Tá bom. E chovia, lógico. Dali 30 segundos, o que aconteceu? Aí o Macedo falou para o Baracho, esse cara não tá bom. É a primeira coisa. Bom, como chovia, sentia que a perna estava exposta à chuva, porque o para-brisa voou, eu resolvi sair pela janela. Onde é que você vai, Nerlan? Não, eu vou me proteger da chuva. Mas eu não lembro de nada disso. Eu estava fora do ar. E entrei pela janela do fundo, de trás do passageiro. Entrei, sentei. Daqui a pouco veio o socorro. Isso, eles que contam, eu não lembro de nada disso. A primeira vez que eu lembro de alguma coisa, eu já ouvi quando eles abriram a porta com aquele sistema hidráulico que tem que desconjuntar a porta. Ali foi a primeira vez que escutei um barulho. Apaguei de novo. O segundo insight que eu tive foi dentro da ambulância com colar cervical. O terceiro, eu já estava no pronto atendimento, pronto-socorro, da Irati, 20 quilômetros. O quarto, eu já estava na tomografia. O quinto, quando eu ia fazer a sutura de couro cabeludo. Dali para diante a coisa engrenou. Então, é uma situação grave, é lógico. Não sei se alguém aqui já sofreu um capotamento, mas é uma experiência que não recomendo para ninguém. Era isso. Obrigado a todos vocês, obrigado aos palestrantes e vamos em frente. Obrigado.